Cara, essa música, mano, essa música é muito boinha, velho. Pô, é muita cara do nosso podcast essa música. Cara, eu tava tentando jogar esse jogo esses dias de novo, aí eu entrei nele e eu não sabia o que eu tava fazendo, tá ligado? Pô, cara, eu preciso terminar também, velho. Não, e sabe o que é pior? Eu no parei final, ele, eu entrei, aí eu olhei o menu inteiro, tá ligado? Porque eu tava, na verdade, eu tava buscando os controles, aí eu olhei o menu inteiro e eu descobri que eu parei antes de entregar uma missão. Uma coisa bizarra que você nunca deve fazer, sabe? Caraca, e agora você não sabe Parei onde no mais meio entrega do processo, entendeu? Aí então eu tô mais fudido ainda, que eu nem sei o que eu tô Você não fazendo. sabe onde entrega mais a missão. É, pois é. Mano, mas conta aí, você tava falando da treta aí, você nem terminou de falar. Não, pô, então, aí foi o seguinte, a treta é a seguinte. Achei que eu já tinha te falado dessa história, na verdade, velho. Acho que não, mano. Porque assim, Se ó, você o falou cara... também, a memória aqui, beleza. Mano, o cara, ele vinha toda hora em casa, tudo mais, não sei o quê. Assim, não toda hora, né? Porque, mano, você sabe, correria, pá, não sei o quê e tudo mais. E eu tinha Mas dado peraí, uma... né? O conceito de vir toda hora da casa de alguém na vida adulta, se você for Não, uma vez a cada 3 meses, é toda hora, vai. Isso, porra, pior que é verdade. Então, exato. Aí, só que, tipo assim, eu tinha dado uma força pro cara, porque o cara tinha tomado um Pelé de uma mina, entendeu? Que ele veio com essa mina do Brasil pra cá, e aí a mina pegou e meio que deu um pé no cara, deu uma mancada braba com o cara, e na época o cara trabalhava de pintura, e aí eu tava indo trabalhar, meio que fazer diária com o patrão dele também, que tava na época, mano, e o cara tava destruidaço, mano. Porra, o cara tava... Sabe quando o cara não consegue nem comer, velho? Você sai de perto de todas as suas raízes pra tentar alguma coisa com uma pessoa, e na primeira coisa Mano, ruim a pessoa e é sai foda fora. que a história do cara é a seguinte, mano, o cara pagou tudo, mano, pra mina, tá ligado? Você não tá entendendo, velho, o cara pagou tudo pra mina, e aí ela meio que tentou enganar o cara, porque, tipo assim, ele foi pra Nova York pra poder fazer uma viagem de turismo com ela pela primeira vez. Vou voltar um pouco a história só pra você entender o contexto. E aí, quando chegou lá, eles ficaram numa casa de uma amiga, tá ligado? Eles ficaram na casa de uma amiga, e aí, só que né, aqui nos Estados Unidos tem muito essa cultura de, vou alugar o quarto, tal, não sei o quê. E lá tinha um brother alugando o quarto. E aí, beleza, eles ficaram lá uma semana, tal, não sei o quê. Quando ele voltou pra Flórida, a mina pegou no outro dia, despirocou e voltou pra Nova York de novo. Porque eu tô muito cansada dessa vida aqui, que não sei o quê. E assim, mano, ele era um cara que ele era muito controlado certinho com o dinheiro dele, tá ligado? Então, querendo ou não, eu acho que ela não Ele fez as coisas pensando exatamente quando fazer. a pressão psicológica de trabalhar, ela não aguentou. Ela era meio patizinha também, né? Ela não aguentou a pressão de trabalhar. E nisso ela pegou e saiu fora. E aí, mano, só que assim, mano, caraca, é por isso que eu acho que eu já te contei essa história. Porque, mano, isso foi na semana que a pandemia estourou. E ela foi pra Nova York, ela não conseguia voltar mais. E ele também não conseguia ir atrás dela. Tá ligado? E aí ficou naquele negócio, o cara, mano, trocando ideia com ela, pá, não sei o quê, tentando resolver. E nisso, uma amiga dela, que tava lá em Nova York também, eles foram para Nova York justamente com esse pretexto de todas as amigas de infância dela, se encontrar, pá, não sei o quê. Ela voltou pro Brasil e ligou pro cara. Eu tô ligando para você para poder falar que eu não acho certo o que essa mina tá fazendo com você. Ele, como assim? Ele, cara, ela voltou pra Nova York. Pera. A mina foi pra Nova York, se encontrou com as amigas, aí uma dessas amigas ligou pro cara. Ligou quando voltou pro Brasil. Eu vou te falar um negócio, pra amiga ligar, o bagulho foi pesado, velho. Não, vai escutando. Pra amiga ligar, o bagulho, quando é denúncia assim, o bagulho é pesado. Exato, eu tô ligando porque eu esperei sair de lá porque eu não acho certo o que ela tá fazendo com você. Ele, como assim tá fazendo comigo? Então, ela voltou pra lá, pra Nova York, por causa que ela tá dormindo com um carinha que tava lá no quarto. Você lembra do cara? O cara ficou, puto, Só que nesse período de basicamente 15 dias, a gente tava trabalhando junto, eu tava fazendo diária com o patrão dele, como eu tava falando, e tudo mais. E, cara, o cara não conseguia nem comer, mano, marmita. Eu levava marmita pra mim, Anderson, e levava pra ele também, velho. Porque eu sabia que o cara não tava com condição. Que ele não ia ter esse mental pra pensar nele mesmo desse jeito. Porra, não. Mano, o cara quando você toma uma porrada, eu tô ligado, quando você toma uma rasteira dessa, mano, você faz as coisas muito por obrigação, velho. Você vai comer quando o estômago tá roncando de doer. Mano, e nessas duas semanas, o cara ainda tava naquele negócio, mensagem de texto, e aí? Ele pedindo desculpa, porque tava achando que tinha sido muito ignorante com a mina e tudo mais, e não sei o quê. Me desculpa aí, pressão de trabalho, pai, e a mina, não sei o quê, que a vida não é isso, e pai. Mano, quando essa treta estourou na mão dele, aí ele já virou, né, começou a xingar a mina, porque você, era mais fácil você ter falado e tal, e aí o jogo virou. A mina começou a correr atrás do cara, queria vir aqui na Flórida pegar as coisas dela, porque tava os aeroportos fechados, de não sei o quê, mano, e nisso eu dando uma força pro cara, o cara ia em casa, mano, teve dia dele chegar de tarde, quando ele ficou sabendo, o dia que ele ficou sabendo mesmo da treta, o cara veio em casa pra poder tomar café da tarde, aí ele tava grávida, tava pra ter o Linha na época, e ele veio, sentou, mano, o cara quase chorando, mano, comendo pão de queijo, eu lembro disso, mano, e eu, mano, fica assim, é foda, mancada da mina, tal, não sei o quê.
Beleza, mano. Corta aí uns 3, 4 meses pra frente, o cara pegou, saiu da pintura e começou a fazer Uber, né, e tudo mais. E aí o Liam nasceu, tá ligado? Início eu sempre trocando ideia com ele pro telefone, mano. Sempre trocando ideia com ele pro telefone. Só que eu já comecei a notar um bagulho que, tipo assim, eu ligava pro cara, o cara não me ligava. Tá ligado? E aí, mano, como é que você tá? Pá, mas não é aquela preocupação com o brother e tal, pra saber se tava tudo bem e tudo mais, não sei o quê. E aí o Liam nasceu, eu falei, mano, ele falou, cara, e aí, quando é que eu vou poder ir aí? Até aí, beleza, ele mesmo falou, quando é que eu vou poder ir aí e tudo mais, não sei o que. Eu falei, cara, faz o seguinte, deixa o Liam só tomar a vacina de 2 meses, né, que tem uma série de vacinas pra você poder tomar até 2 meses. Assim que ele tomar, eu te falo, você vem aqui em casa pra gente poder trocar ideia. Um parênteses rapidinho, o Liam não tem a marquinha no braço? Não tem BCG, velho, aqui não tem. Ah, que porra é essa, velho? É foda, né, mano, é zoado pra caralho. É zoado, mas enfim, vai. tem várias outras vacinas e tudo mais. A gente pensa que o dia que a gente for no Brasil, a gente pode fazer ele tomar, tá ligado? Ah, legal, porque tem que ter a marquinha tem que ser de... Exato, a marquinha Tem que brasileira. colocar a latinitude nele, tá ligado? É o código de barra brasileira, essa porra, essa marca. Não, de latino, na verdade, né? Eu descobri que é latino esse código. Ah, é sério? Caralho, da É hora. Latinoamérica inteira, até o México tem também. Caralho, porra, tem no Foda, México é aqui. foda. Não, nada a ver. Mano, aí beleza. Aí a gente ficou... Vamos lá, aí eu peguei, o Linha tomou a vacina, falou, e aí, mano, pô, agora pode você vir e tal. Início, assim, eu não tava mais ligando pra ele quase todo dia, como eu tava ligando, pra poder trocar ideia com ele e tudo mais, mas tava indo, né? E aí eu falei, mano, o Lia tomou a vacina, e aí, você quer vir quando? Ele falou, mano, sei lá, vou chutar um dia aqui, terça-feira. Terça-feira eu vou na tua casa. Eu falei, tá, beleza, terça-feira. Aí fui lá terça-feira, quando tava faltando, sei lá, 2 horas antes do horário marcado, que ele marcou pra um horário de café da tarde, mais ou menos ali, ele falou, porra, mano, tá ligado, correria, tô aqui fazendo Uber, o bicho tá pegando. Eu falei, mano, beleza, velho, suave, América, vai embora, amigo, o dinheiro tá chamando, vai embora. Exato. Ele falou o seguinte, vamos fazer o seguinte, mano, vamos marcar pra quinta-feira, que é um dia meio fraco, mas é quinta-feira eu vou sem falta. Eu falei, beleza, quinta-feira de manhã mandei mensagem pra ele, e aí, mano, tudo certo pra hoje? Tudo certo pra hoje. Quase que mandou, você quer comer um bolo de cenoura, um bolo de laranja ou um bolo de fubá? Ele já tava ligado, eu sou muito de pão de queijo, né, mano? Apesar de ser paulista, sou muito de pão de queijo, pãozinho de queijo, fui lá, comprei um bolinho no mercado brasileiro. As heranças de família, isso aí, pô. Exato. Cara, e deixei, mano. E aí falei, mandei mensagem pra ele na hora do almoço de manhã. Eu falei, mano, vem aí e tal, não sei o quê. Não, pode deixar que eu vou. Tá marcado. Vou responder uma mensagem aqui, rapidão. Vai falando. Então, tá marcado, não sei o quê. Cara, tava marcado, sei lá, pra 6 horas. Aí deu 5 horas, nada do cara mandar mensagem. Deu 6 horas, nada do cara mandar mensagem. E eu não mandei mensagem também. Falei, pô, o cara falou que vem, né? Às vezes atrasa um pouco, tal, não sei o quê. Até porque, tipo assim, você não vai ficar um chatismo da carência, que é tipo assim, e aí? Porra, e aí, tá chegando? Porra, e aí? Vai vir? Não sei o quê? Porra, você tá em casa relaxando, tá ligado? 7 horas da noite. Na verdade, assim, é que você não mora sozinho, mas pra mim isso me incomodaria porque estar esperando alguém significa ter que usar calças, né? Pô. Caralho, pode crer. Ô, mano, aí eu sei que, velho, 7 horas da noite eu falei, cara, tô com maior fome, mano, eu vou comer, mano. Ele vai chegar, ele vai comer, ele que me desculpe. 8 horas da noite, nada. 9 horas da noite, nada. Nada, o cara não mandou mensagem, velho. Aí eu desfiz a mesa já, né? Falei, pô, o cara não vem, né, mano? Foda-se. Falei, beleza, tá suave, não vou nem ligar pro cara, o cara deve estar ocupado. No outro dia ele me liga, manda mensagem. E lá se vão 4 anos e até hoje o cara nunca mais mandou mensagem. Caralho, mano, sério? Mano, você acredita? Caralho, velho. Eu falei, mano, porra, velho. Caralho. Sabe quando você fica assim? Eu falei, mano, caralho. Aí eu comecei a puxar na memória. Eu falei, porra, peraí. Na verdade, só eu que já ligava pro cara. O cara já não me ligava tanto assim. Não, mas quando ele tava na pior, ele te ligava, ele corria atrás. Não, até aí eu nem ligo, Anderson, porque como o cara tava na pior, o cara não quer falar com ninguém. Eu tava mais preocupado, sei lá, do cara de repente fazer uma besteira. O cara fora do país, sozinho. Não, mas é isso que eu tô perguntando. Mesmo na pior, quando ele ia aí, era você que chamava, não era ele que ia? Eu chamava porque eu fazia questão de tirar ele de casa, tá ligado? Porque o cara, mano, o cara tava na merda. Pra ficar naquele ciclo, né? Isso. Até aí, ok. Mano, e aí, o Liam vai fazer. O Liam tá com 3 anos e meio agora, cara. 3 anos e meio, o cara nunca mandou uma mensagem, velho. Nunca mandou uma mensagem, velho. Eu falei, mano, caralho, que porra é essa, doidão? Que porra que aconteceu, velho? Até que chegou um ponto, acho que mais ou menos uns 2 anos depois disso aí, eu ainda segui ele no Instagram, eu falei, mano, quer saber? Foda-se, mano. Vou parar de seguir o cara. Porra, mano, Anderson, completamente do nada, velho. Completamente do nada. Eu não sei se de repente o cara chegou e falou assim, mano, esse maluco me lembra a merda que eu já passei, porque o cara sabe da minha história. Porra, mas uma coisa tem nada a ver com a outra, né, velho? Cara, será que foi tipo um bagulho bem idiota, assim? Tipo assim, porra, eu como homem me mostrei fraco pra esse maluco e eu não quero... Pô, talvez. Assim.
Talvez, tá ligado? talvez. A única coisa que explica, cara. A única coisa que explica é porque eu falei, mano, caralho, que porra que eu fiz pro brother? E eu fiquei pensando, eu falei, mano, porra, a gente chegou a ter uma amizade, porque o cara era de São Paulo também. E querendo ou não, por Sim. esse, né, por esse regionalismo, né? Acaba tendo Isso. conexões melhores, Pô, eu né? sei de onde você Exatamente. veio, tal, não sei o quê, Você bababá. sabe, se você falar pra ele que o Parque Dom Pedro quer pegar um ônibus, um bilhete único, Porra, ele tá ligado também. exatamente, mano. E eu achava o cara, mano, muito gente boa, porra, vários rolezinhos com o cara, tal, não sei o quê. E o cara do nada, mano, virou as costas e eu falei, porra, beleza, mano. Doideira, Valeu, velho. cara, é nóis, tá ligado? Só que, Anderson, eu cheguei e falei assim, falei, pai, eu falei, pera aí, Anderson. Acho que isso aqui é um ponto de virada, porque tá ensinando pra mim uma coisa, mano. Se o cara não tá fazendo questão de mim, por que eu vou ficar fazendo questão do cara, velho? Também porque, tipo, sei lá. É difícil aceitar pra gente, Uhum, no sentido do id ego lá, super ego, tá ligado? uhum. E a energia que a gente dá pra um relacionamento, seja de qualquer teor, não é necessariamente a energia que a gente vai receber, tá ligado? Sim, 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 sim. Então é Sim. foda aceitar isso às vezes. E essas coisas ensinam a aceitar isso, que tipo, você tava querendo não, você tava dispondo um tipo de energia ali e o cara, às vezes ele nem pensou a respeito, tá ligado? Não é que ele fez por mal, não é que ele fez intencionalmente. Mas Uhum. ele nem pensou a respeito dessa maneira, com essa profundidade. Não, tipo assim, mano, beleza, correria, tal, não sei o quê. É. Ou, sei lá, ele ficou com vergonha de não ter remarcado o bagulho, de ter remarcado de novo. Mas, ô Anderson, o que pegou pra mim, velho, foi o seguinte, eu tava querendo, tudo bem, pro cara, às vezes tem muito nego que se foda, tá ligado? Mas eu tava fazendo tanta questão porque, pô, eu ia mostrar o linha pra ele, pô, meu filho nasceu, mano, porra, que da Pô, que hora. você, nos meses anteriores, deve ter falado muito sobre esse assunto. Porra, ele tava Sobre essa grávida, caralho. O expectativa. cara chorando na minha mesa do café da tarde, aí tá grávida do lado Então. dele, tá ligado? Então, Ele falava, não, pô, difícil, vou né? trazer um presente pro moleque. E eu falava, caralho, Foi mano. aquela coisa, tipo assim, você estava lá pra compartilhar das tristezas dele, mas você queria compartilhar sua alegria também, mas o cara não tava apto. Caralho, mano. Aí isso aí me pegou, velho. Eu falei assim, porra, mano. E aí, assim, eu não lembro, mano. Porque, na verdade, tipo assim, às vezes até uma coisa que a gente comenta entre eu e a Alida, que a gente comenta que, tipo assim, no Brasil, a gente não vê muito isso acontecer. Porque, querendo ou não, você tá muito conectado à região onde você tá ligado? Você tá ali nessa região ali, e aí você tá muito conectado, às vezes até aos seus amigos de infância, muitas vezes, tá ligado? E aqui, cara, isso não foi a única vez que isso aconteceu, Anderson. Tipo assim, é muita gente que chega aqui que, cara, vira teu melhor brother, teu melhor amigo, tal, não sei o quê, e o cara, mano, muda de lugar, e é lógico, você não vai estar dando contato com eu o acho cara, que tá tá ligado? errado nisso aí, cara. Eu acho que isso aqui Ah, acontece sim. E eu acho que é uma característica que eu, tipo, tenho visto muito a respeito do brasileiro, que é aquela coisa. A gente parece muito caloroso, né? E muito uhum, acolhedor. Mas às vezes isso é vazio, porque a gente é tão acolhedor, mas não tem profundidade. sim. Então, tipo, sei lá, você tá Fica cozinhando raso, no você fogo tá alto. falando? Fica raso. É raso, é raso. Tipo assim, assim como existem relacionamentos amorosos muito intensos de poucos meses, ou poucas semanas que seja, também Uhum, existem amizades intensas de poucas semanas, tá ligado? uhum, Não por uhum. isso, se você conversa com qualquer pessoa mais. O tio, por exemplo, toda vez que ele troca ideia com a Sim, gente, ele sim. fala de pessoas que, na época, em uma certa época da vida dele, aonde ele podia viver de uma certa maneira, eram pessoas que pareciam amigos, cara, inquebráveis. Quando a vida, o modo dele viver mudou, essas pessoas não estavam mais Afastou. lá. Não, cara, uma coisa que afasta a amizade, filho. Filho afasta a amizade Isso aí é pra difícil, cara. caralho. Isso aí, Puta, eu mano, não faço na nem ideia, moral, tá velho. ligado? É complicado porque eu não sei se você teve essa percepção, cara. Acho que até uma coisa interessante te perguntar quando que foi que você teve, como você teve a Heloísa aqui ainda, quando que foi que você teve essa ideia de que você agora é um adulto que tem um filho, tá ligado? Porque, pô, pra mim é uma ideia totalmente desconexa, velho. Porra, mano, sair com criança, com um casal que não tem criança. Hum. E você perceber, entre aspas, o olhar de julgamento da pessoa quando você tá tratando teu filho de determinado jeito. E, mano, só você entende. E só outro pai vai entender o jeito que você tá fazendo as coisas, tá Aham, ligado? É mais você aham. procurar o seu grupinho de entendimento no sentido, tipo assim, mano, caralho, essa mina tá. Sei lá, a Heloísa tava fazendo frescura por causa que ela queria comer um sorvete, um exemplo. Não que isso tenha Sim, acontecido sim, em sim, Leme. sim. Aí você E aí você deixou fala, ela não, rolar no não, vou chão, tirar o foda-se. sorvete. E aí o cara olha pra sua cara, caralho, isso é ruim pra porra, não vai dar um sorvete pra mina. Você fala, não, meu Sim, amigo, você não tá sim, entendendo, o seu dela come sim. sorvete o dia inteiro, tá ligado? É Sim, exemplo sim, mesmo, sim, sim, assim, tá sim, ligado? sim, sim, Então sim, você sim, meio que procura aquele grupinho que, beleza, o cara vai te olhar com aquele olhar, tipo assim, caralho, mano, é foda, eu sei que você tá passando, tá ligado? Do que o. Mano, e outra, Anderson, é muito engraçado.
você... Hoje em dia, você se cansa, tá? O seu trabalho e tudo mais, você fica cansado, principalmente mentalmente, que você usa muita cabeça e tudo mais, não sei o quê. Mas vai ter um dia, cara, o dia que você tiver seu filho, que você vai olhar e você vai falar assim, caralho, o que eu fazia com o meu tempo, mano? Vai tomar no... Não, eu tenho plena ciência que o ser humano, né? O Davi poderia falar isso melhor, mas acho que o ser humano, como uma característica de evolução antropológica, vou jogar aqui um bagulho que eu nem sei falar. Mas, sim, cara, a gente busca tribo que pensa igual, né? Tribos, né? Que pensam igual, agem da mesma maneira. Então, quando você tem um filho, você praticamente se afasta dessa tribo. Da tribo das pessoas que não têm, né? Eu, por exemplo, ó... Só pra você ter uma ideia de, tipo assim, cara, de maneira mínima, tá? Eu acho que é bem diferente do que você passa, porque o que eu tô passando é temporário e o que você passa é pra sempre, né? Felizmente é pra sempre. Que é, por exemplo, o meu círculo de amizades hoje, aonde eu me impus limitações financeiras pros objetivos futuros, é diferente de quando eu fazia assim, ó. Ah, caralho, 50 Cent da vida. Porra, sim. É bem diferente. Caralho. As oportunidades são diferentes. Fazia isso, tipo, jogava dinheiro pela janela e chegava em casa e olhava assim, caralho, não tenho o que comer na geladeira, tá ligado? Exatamente. Então, tipo, também existe isso, né? Também existem as pessoas que te trazem satisfação porque elas estão no mesmo momento que você. E quando você muda o momento, cara, vai ter pessoa que vai respeitar essa transição e que vai te acolher mesmo, porque é um acolhimento, você acolher uma pessoa que tá fora do teu meio, né? Tem pessoa que não é capaz de fazer isso. Mano, cara, não, sim, isso é foda. Porque, tipo assim, ó, tem até um cara que também chegou do Brasil pra cá, ajudei pra caralho o cara, porque ela trabalhou pra mim, né, barra comigo, desses meio tempo, e eu também comecei a perceber que eu também tava ligando direto pro cara, E aí eu já tô assim, mano. E aí é muito mais você do que o cara, porque a sua necessidade de falar com alguém de fora que tá vivendo o mesmo bagulho de você, que é a treta do Isso, exatamente. Não, porque, tipo assim, eu sou muito aquele cara, tipo assim, tem uma frase que a gente leva como lema em casa, que, tipo assim, We rise by lifting others. Ou seja, nós crescemos por levantar os outros. Sim. E, mano, quando chega a gente do Brasil, a gente procura ajudar no máximo que a gente pode. Eu acho que às vezes eu ligo pro cara, não é questão de carência de amizade. Eu ligo, e aí, mano, como é que você tá? Tá tendo trabalho? É tribo, mas você tá procurando aquela coisa da pessoa que entende o que você tá passando, isso, né? Tem um quadro, eu acho que é um quadro muito da hora. Acho que é o Monumento do Ibirapuera, mano. Tem as pessoas levantando o bagulho lá embaixo, não é? Porra, não lembro, mano. Eu acho que é, mano. Deixa eu procurar aqui, vai. Não lembro. Faz muito tempo que eu não vou no Ibirapuera, nossa senhora. Pô, inclusive os caras falaram que tá mó merda depois da privatização agora, né? Ah, isso aí... Mó merda, tipo assim, um rolê que era gratuito agora, tava vendo tem um monumento, eu não sei se é um monumento, eu não sei se é um quadro, mas é um bagulho que são várias pessoas, tipo, fazendo força pra manter um bagulho em pé, tá ligado? Enfim, eu sei, é um negócio, né, Monumento à Bandeira, uma parada assim, não é? Não é das bandeiras, das bandeiras eles estão atrás do cavalo, acabei de olhar aqui. Tá. Sim, atrás do cavalo, então, esse aí que eu lembrava. Não, então, mas, tipo assim, aí eu também tava ligando pro cara, e mais assim, pra poder perguntar, e aí, mano, como é que você tá? Então, cara, e assim, mano, eu não sei se é a velhice, se é a idade e tal, não sei o quê. E eu sempre tive uma boa percepção das pessoas, de ler o comportamento das pessoas desde a época que eu trabalhava com fotografia. Quer perceber assim, se eu tô tentando forçar mais... Você trabalhou muito tempo, né, cara? Você ficou anos na locadora. A pessoa tá desconfortável já, né? Baixava a bola, já vamos fazer umas fotinhas mais indo pro final, principalmente noivo, né? Você lê noivo e tudo mais. A noiva tá empolgadona e o cara já, mano, pouco se fudendo, já não quer mais fazer porra nenhuma. Tipo, o cara nem queria mais conversa, né? Deixava o cara quieto sentado um pouquinho, vou fazer só umas fotinhas da menina ali que ela tá curtindo mais. Mostrar como sua mulher é bonita, seu filho da mãe, pra ver se você se anima a fazer foto com ela. Exato. E aí, tipo assim, eu sempre fui, eu tenho essa boa percepção. E aí, ultimamente, talvez, principalmente depois desse fato, assim, que depois de velho, eu percebi que, mano, o cara pegou e sumiu 3 anos e nunca mais trocou ideia comigo. É tipo assim, mano, se o cara não tá afim de... Às vezes o cara tá sendo educado. Existe uma diferença entre educação e amizade. Eu comecei a perceber isso. E aí eu cheguei pro cara e eu cheguei agora no momento onde eu falo na lata. Ô, mano, e aí, velho, como é que você tá? Tal, pô, você não me liga, mano, e aí, como é que você tá? Tal, pô, desculpa aí, tô na correria. Uma vez. Na segunda vez, e aí, negão, quer dizer então que se eu não te ligar, você não me liga de volta, então? Ah, porra, foi mal, correria. Terceira vez eu já falo, mano, é a última vez que eu tô te ligando, hein? Tu não me ligar de volta, eu não vou ligar mais, hein? Já é assim, mano. Eu já tô assim, tá ligado? Foda-se. Já é pé no peito. Porque, Anderson, tipo assim, mano, eu prefiro que o cara chegue na moral e fale, ô, mano, na moral, mano, não tô afim de trocar ideia com você, não. A tua vibe não bate com a minha, tá ligado? E é isso. O cara, Anderson, esse cara me ligou um dia, domingo, 7h30 da manhã.
Claramente foi sem querer. Porque meu nome é Alex, deve estar no topo da lista do cara. Às vezes o filho mexeu, eu só mandei uma mensagem pro cara. Ô, mano, e aí, velho? Tudo bem? Como é que você tá? Você me ligou? Não tive resposta, já se vão 2 semanas. Voou, amigo. Voou. Mais um que voou. Tá ligado? É mais um que voou, mano. Mais um que voou. E Anderson, tudo bem, velho. Tudo bem. Eu não vou nem ficar chorando por causa disso. Não tô nem sendo dramático. É tipo assim, cara, ok. Porque uma coisa que a gente não se acostuma, a gente não para de pensar, que relacionamento entre homem e mulher, enfim, qualquer coisa. Romântico ou amizade, cara. É como a gente tá definindo aqui. Não, quando você não quer, você chega pra pessoa e fala assim, mano, pô, cara, não dá mais, mano. Não dá mais, então, não tá dando certo. Existe uma coisa que amizade é difícil. Não tem isso, tá ligado? Mas então, eu acho que tem coisas que se transferem igualmente, que é a ausência de resposta também é uma resposta. Porra, e essa é a parte mais difícil de aceitar. Falta de porque às vezes a gente quer ter aquela necessidade daquele ponto final, né? De falar, de ser ouvido, de tipo assim, caralho, essa pessoa foi embora e não deixou eu falar as coisas que eu tinha pra falar, mas ela não se importa. E você não tem que se importar dela ouvir. Porque se ela ouvir, que diferença vai fazer? Sim. Ô, mano, aconteceu com a Elida uma vez, com essa, a menina da história da que eu te contei do início, ela querendo a ruptura com ela é muito pior, né? Tava mais do lado da Elida. E assim, eu não sei se a mina achou que a Elida tava julgando ela pelo que ela tinha feito e tudo mais, que ela sabia que o cara vinha aqui em casa e contava, não sei o quê. A Elida também, um dia que ela tava de tarde em casa de tarde de folga, a menina veio aqui na Flórida pra poder buscar as coisas. Cara, e foi a mesma coisa. A menina chegou, falou que vinha aqui pra poder conversar com a Elida e tal, não sei o quê, pra poder falar um tchau, porque ela ia mudar pra poder pra Nova York e tudo mais. Mano, a Elida ficou chateadíssima, por causa que ela fez exatamente a mesma coisa. A menina falou que vinha. Preparou tudo falou assim, não, eu já vou aí. Mas foi pior ainda. Ela, daqui a meia hora eu tô aí, só vou passar numa casa de uma outra amiga aqui e já tô chegando aí. E não apareceu, cara. Você fala, cara. E assim, tudo bem se o papo da outra amiga ficou mais interessante, mas se você ocupou o tempo da outra pessoa de qualquer maneira que seja, dê satisfação. É foda, né, cara? Aí foi uma falta de educação mesmo, tá ligado? Não foi nem... assim, é falta de educação isso aí. É foda. Não, é o clássico chegar atrasado. Porra, você vai chegar atrasado, mano? Avisa, né? Você já tá atrasado, tá ligado? Avisa. Você já tá culpado. O que diferença vai fazer se você ficar mentindo? Que é o bagulho de tipo, porra, tô saindo de casa. Só que na verdade você tá saindo do banho ainda. Ah, mano, para, né? Caralho, fala a verdade. Foda-se, tá ligado? Foda-se. Mano, é mais fácil. E é uma coisa que eu tive que aprender a duras penas, tá? Porque eu me atrasava muito. Não é porque eu era ruim de tempo, é porque eu era dependente do ônibus. Então hoje em dia, eu jogo muito pra frente. Galera, eu acho que, e assim, voltando a conhecer mais, porque eu tinha ido pra época do metrô, né? Do trem, do metrô. Agora eu voltei a conhecer o ônibus. Aí, tipo assim, às vezes o rolê é 7 da noite, tá ligado? Aí eu saio de casa. Se eu saio de casa às 6, eu já errei. Né? Caralho, sim. Se eu piso fora de casa às 6, que eu ainda tenho que esperar o ônibus, eu falo, galera, de 7h30 pra frente. Sim. Que é o melhor que eu consigo. 7h30 em Beyond, tá ligado? É 7h30 pra frente, que é o melhor que eu consigo. Tô saindo de casa agora. Se tudo correr bem, eu chego bem. Se não, eu vou ter que demorar mais, tá ligado? Sim. Aí tem aquele segundo aviso que é tipo, sei lá, teve um rolê esses dias aí que eu fui em Pinheiros. Aí, pô, aqui é fácil, né? Tem um ônibus que vai direto pra Pinheiros. Eu falei, pô, vou pegar o ônibus. Normalmente os ônibus são feitos pra durar 1h30. Aí eu falei, mano... Aí me perguntaram, quanto tempo você demora? Aí eu falei, espera eu chegar na marginal que eu te respondo. Por quê? Porque se o busão meter o pé na marginal, eu sei que eu vou ganhar uns 20 minutos. Então, mano, continua 8 horas aí, velho. Uma pessoa plantada lá, né, cara? Exatamente. Ou seja, mas você tem que ter a comunicação ativa ali. Não é tipo, acabei de sair. Aí, mano, uma coisa que, assim, eu tenho dificuldade em entender essas pessoas que fazem esse tipo de coisa que foi feito com a Elida, que é, por que eu odeio mentir? Porque minha memória é ruim. Então, se eu mentir, eu vou ter que lembrar da mentira que eu contei pra continuar desenrolando ela, tá ligado? Caralho, exato, mano. É muito mais fácil lembrar da verdade pra mim. Porque se eu mentir, eu vou ter que lembrar da mentira que eu contei pra continuar desenrolando ela. É um fato, né? Mano. Porra, que preguiça ficar mentindo, tá ligado? Que preguiça. É um fato verídico. Mano, eu fico pensando por esses bagulho, tipo assim... Teve até aquela vez que você falou que teve um rolê aí que você foi, que a gente não pode nem... Que você foi pra praia, não foi? Que aí você chegou e você sentiu, olhou pro lado, olhou pro outro assim, caralho, que porra que eu tô fazendo aqui, mano? Tipo assim, mano... Cara, mas aí é foda. Eu acho que tem... Tem essas coisas de momento também, tá ligado?
Eu tenho plena certeza que existe... A gente tem muitos problemas na nossa educação. Tô falando de modo geral, tá? Culturalmente falando. Cultura educacional... Sim. A cultura educacional e emocional é muito problemática, né? Ela começa com a romantização do amor, né? De como as pessoas vão ficar juntas pra sempre e vai ser aquela coisa fácil que se você ama alguém, você não vai ter problema. E o caralho, você tem que ter problema, tá ligado? Porque vocês são dois indivíduos, né? Sim. Eu acho que com a amizade funciona da mesma maneira também. E... Cara, só a maturidade traz certas coisas de você entender que às vezes você não tá apto pra ser bom pra aquelas amizades, mas nem por isso elas precisam deixar de ser suas amizades por isso. Foi isso que eu aprendi com esse entorno dessa viagem toda da praia que eu te falei. Sim. E, porra, eu acho que eu não tava na mesma vibe, mas era eu. Eu que tava indo com uma expectativa de que aquilo ia me resgatar. E olha o momento que eu fui também. Era um momento que, sim, eu estava precisando, né, de ter uma companhia, de ter um meio diferente ali. Foi, pô, 2 meses depois, né, da mãe falecer. E eu tava precisando realmente, mas eu coloquei talvez ali uma expectativa de salvação que não iria vir. Puta, mano, a expectativa é a mãe da frustração. Que não iria vir. Tá? Aquela expectativa de que, porra, eu vou vir aqui, vai ser um grande momento, vamos fazer memórias inesquecíveis aqui nesse rolê. E não era isso, tá ligado? Caralho. Não era pra isso que era o rolê. Eu vou te mandar um vídeo depois. E para além da pessoa que fala sobre o que está falando no vídeo, que ele é um pastor evangélico, tá ligado? Mas a mensagem que ele passa não é uma mensagem, né, divina, tudo mais, não sei o quê. É uma mensagem sobre amizade. E isso, cara, mudou muito meu parâmetro depois que eu vi isso. Que ele fala que você tem que separar na tua vida 3 tipos de amizade. E isso é muito foda. Que ele é a amizade... Eu não vou lembrar os nomes exatos que ele usa, mas eu vou te passar a ideia, depois você assiste o vídeo. Sim. Depois você assiste o vídeo. Ele fala tipo assim, tem amizade... Eu vou citar um nome mais popular, que seria a amizade básica. A amizade básica, mano, é o cara do churrasco. É o cara do churrasco. Você vai lá, você vai trocar ideia com o cara no churrasco, e não sei o quê, e é um cara... Esse cara é legal pra caralho. Assim, Isso, é o famoso cara que é bom pra você poder sentar e tomar uma, tá ligado? E assim, assuntos rasos, tu vai conversar com ele sobre futebol, tu vai conversar sobre ele sobre os gols da rodada, nada além de coisas do mundo externo, nada além da tua vida, tá ligado? Sim. Aí depois tem um nível de amizade média. A nível de amizade média é aquele cara que tanto você pode servir o cara, quanto o cara pode te servir para um propósito. Que é tipo assim, se o cara, ele te oferece alguma coisa que você precisa, você também pode oferecer uma coisa em troca. Por exemplo, uma parceria para poder fazer negócios, o cara vai o cara vai ser o seu amigo por causa que, sei lá, você troca de conhecimento, né? Isso, troca de conhecimento. O cara trabalha com artes, você é um cara que faz edição de vídeo. Então você vai ser amigo daquele cara naquele âmbito daquele negócio. E às vezes o cara pode te salvar com um pneu furado, tá entendendo? O cara, sei lá, esse tipo de coisa. Muito foda. E aí tem a amizade extrema. Que a amizade extrema é aquele cara que esse é o problema. Que, tipo assim, você vai ter um ou no máximo 2 caras que você vai realmente comentar sobre a sua vida. Ah, sei lá, eu quero fazer um investimento. Mano, e aí, o que você tá fazendo? Porque o cara vai falar pra ele dos investimentos pra você, que ele faz, sem achar que você tá com inveja dele, tá ligado? Cara, eu sou muito fortunado, vai tomar no cu que eu tenho essas amizades. Você tá entendendo? Então, tipo assim, você vai conseguir falar sobre isso com esse cara e ele vai falar da vida dele pra você, ao contrário. E essa troca de informação não vai vazar pra lugar nenhum, vai ficar só naquele círculo. Então, o cara fala nesse vídeo, que é muito foda, que o maior problema das pessoas tá quando você dá o tipo de informação para o nível de amizade errada. Você tá entendendo? Você vai falar, sei lá, pro nível de amizade, a informação que você dá para uma amizade extrema, você dá pro cara da amizade básica, que ele vai reter tudo que você tá dando para ele e ele não vai te dar nada em troca. Você tá entendendo? Então você fala, mano, caralho, quando eu vi esse vídeo, eu falei, porra, mano, é isso, velho. É isso. Quando eu passei, Anderson, na minha mente, a olhar para os amigos que eu tenho, que quanto mais velho você fica, menos eles existem. O leque vai diminuindo. E você começa a fazer um tier list da amizade. Então, mas eu acho que a gente tem um problema maior. É óbvio que a gente tá aqui sentado, dois homens falando sobre amizade, e a gente vai ter muito o viés da amizade masculina, né? Talvez você até tenha uma proximidade maior com que a amizade feminina por causa da Hélida. Mas a gente tá com o viés da amizade masculina, né? Eu acho que a gente ainda enfrenta uma outra barreira, que é que o homem, ele não quer incomodar ninguém com os problemas dele.
Não, também, Ele mas é aí eu feito acho pra que isso. onde entra esse negócio da amizade extrema, ou você tem um cara pra você É. poder desabafar, eu acho importante. Pô, a terapia Sim, tá aí pra isso. sim. Não, exato, a terapia tá aí pra isso. Eu acho que tem essa Como questão você voltou pra também terapia? de. Não, o ChatGPT tá fazendo um bom trabalho às vezes, cara. Caralho, caralho, Anderson, pode crer, mano. O Nossa. ChatGPT Pô, faz um mano, bom eu vejo trabalho muita nisso gente aí. fazendo isso, mas eu tenho que fazer também, cara. Sim. Mano, eu tô tendo que. Inclusive assim, ó, só pra gente colocar um pouquinho de, Caralho, tem de, que de arrumar esse cabelo bastidor. quando a gente começar a gravar de É, verdade, hein? Porra, tá foda. então, só pra falar um bagulho que eu acho que você não sabe, né? O Davi, ele falou, o que ele falou pra gente? Não vou gravar hoje porque eu tenho uma viagem. Uhum, A gente não questionou. uhum. A gente não falou, tipo, Davi, pra onde você vai? Por que você Não, vai? Tipo, foda-se. assim, não é esse tipo de pressão, né? Uhum. Aí o filho da puta vai lá e me posta uma foto em Barcelona. Eu sabia exatamente o que ele tava fazendo em Barcelona só pela foto. Aí eu Aham, falei, filho da puta, por que aham. você não me avisou? Porque se você morrer aí, como é que eu faço pra ir te buscar? Sim. Aí ele, mano, vacilei. Aí eu, arrombado, vacilou. Caralho, pode crer. Era só ter Pode falado, crer. mano, eu vou ali fazer tal coisa. E eu falei pra ele no sentimento de, tipo, não foi, caralho, o que você tá fazendo em Barcelona quando você tá numa situação, tipo assim, não foi cuidando do cara, foi nesse sentido, Uhum. caralho, mano, é uma vitória você tá indo pra Barcelona. Caralho, por que Caralho, você falou isso porra, pra pode mim, crer, mano? ainda mais depois de tanto aperto lá na Guiana Aí Brasileira, eu lá falei, tá por que você foda, tá falou isso ligado? pra mim, seu arrombado? Fala pra mim que você vai estar indo Porra, aí. falando em Guiana Brasileira, eu queria muito que ele tivesse aqui, que vazou os memes dos caras colocando A Rio gente tem que Grande falar do... disso com ele depois, Como é cara. que é? Rio Grande do... Rio Rio Grande Grande de do... Fora, Rio Grande de Fora, Rio Guiana Grande de Fora, Brasileira, Pernambuco em pé. tem a Vitória da Reconquista, né, que é a capital. Caralho, muito bom, mano. É Muito foda, é bom, bem louco. maravilhoso. Mato Grosso do Norte. Caralho, mano, os caras Tá portugueses foda, tá os caras estão ficando putos com isso aí, mano. Mas Caralho, eu acho que é isso também. Por isso que eu falo que a gente não é educado emocionalmente pra ter isso. Porque até as pessoas com as melhores intenções, elas também têm essas dificuldades em entender o teor de amizade, né? Uhum. De entender o como manter uma amizade. E eu Uhum. acho que também tem que ter maturidade dos dois lados, né? Por exemplo, eu tenho amizades que, cara, quando eu não tinha maturidade pra manter essas amizades, Uhum. elas se mantiveram mesmo assim. Eu tenho amigos que eu, tipo assim, sei lá, eu fiquei 2 anos sem mandar uma mensagem, sem trocar uma ideia. E eu consegui, tipo, depois ter essa leveza, essa coisa de, tipo, e aí, cara, como é que você tá? E o bagulho voltar do mesmo jeito. Não, porra, eu ia entrar nesse assunto. Eu ia até te comentar isso. Que, porra, com o Rodrigo é isso, mano. É tipo assim, você chega e fala pra ele assim, mano, e aí, como é que você tá? Cara, eu entendo pra caralho que ele tá numa correria, ele entende pra caralho que ele tá numa correria e não tem essa cobrança. Mas é um negócio mútuo, que ele me liga, eu ligo pra ele também. Sim. E quando a gente troca ideia, é como se a gente tivesse trocado ideia semana passada. E às vezes, quando a gente E vai ver, cara, faz 4 meses que a gente não se fala, cara. Mano, não é mensurável. Não é mensurável. Porque tem amizades que você pode ficar 1 ano inteiro sem falar com o cara. Caralho, sim. Sem mandar mensagem, sem ver se ele tá bem. E aqui eu tô falando muito do universo que a gente vive hoje em dia, que é o universo do tipo assim, você não tá postando tua vida no Instagram o tempo inteiro, tá ligado? Então você realmente não sabe o que o cara tá fazendo. Sim. Mas quando você troca ideia, ela volta de onde tava. Isso, exato. Mas tem gente que você está lá, tipo, que é uma amizade que é por conveniência, talvez. Uhum. Sei lá, todo dia você tá conversando com a pessoa e tal. E aí você cria uma amizade ali, um companheirismo por causa disso. Uhum. Mas se você afasta 2 semanas, você já vê que ela começa a voltar pro nível de conhecido, onde você tem que, oi, tudo bem? E aí, como é que você tá? Nossa, que é um bagulho sim. mais antinatural. Sim, sabe? Sim. É um bagulho mais antinatural, assim. Eu já tive amizade que é assim, cara, que eu achei que tava nesse nível de, pô, cara, a gente é tão amigo, fui na tua casa, Sim. conheço sua mãe sabe quem eu sou, sabe? E aí, quando você vai falar pro cara, e aí, mano, como é que você tá? Tudo bem? Ele, e aí, cara? Tipo assim, aquela... Cara, já não trata com a mesma energia. Tipo, você joga uma energia e o cara te rebate com outra. Você fala, caralho. Nossa, aí é onde entra o negócio que eu falei de perceber a postura da pessoa. Mano, você falou esse negócio, tipo, eu não sei, nem sei se eu contei. Lembra das minas que eu andava com elas no colegial lá? Lembro, era maior grupinho, pô. Porra, então, mano, a gente voltou a se falar, cara, agora, no WhatsApp. E assim, a gente se fala uma vez por semana no WhatsApp. Cara, mas os assuntos, porra, são tão legais quanto era na época do coisa. E por outro lado, os caras inventaram, eu não sei se eu comentei isso com você, os caras inventaram, Anderson, de descobrir a tecnologia e fizeram um grupo
com todas as pessoas da sala do terceiro colegial, mano. Meu Deus, mano, que merda, cara. Inacreditável, tá ligado? E aí, o grupo fica lá agora parado, ninguém fala mais, só meia só recebe mensagem que a pessoa manda pra todo mundo, né? Cara, porra, eu tenho que te mandar as fotos, mano. Vazou as fotos, os nego postando foto do colegial da época que tinha. Cara, beleza. Os 3 primeiros dias foi, mano, da hora, tá ligado? Caralho, tal pessoa apareceu no grupo, olha só, estudei com ele, não sei o quê. E aí, mano, sabe aquele momento divertidamente, onde você começa a puxar aquelas bolas de lembrança que tava guardada lá, cheia de teia de aranha, e você fala, mano... Tava cinza já. Eu tô feliz por ter vendo a maioria das pessoas aqui nesse grupo, mas esse filho da puta me maltratava pra caralho na época da escola. Esse cara é um cuzão, mano. Vai se fuder. Caralho. Mano, aí eu, tipo assim, eu tô quietão lá no grupo agora e fico só trocando ideia com as meninas no grupo, porque, porra, é muito mais da hora, tá ligado? E, tipo assim, cada um, tipo, teve 2 que já teve filho, outras não, outras 2 não. E a gente fica trocando ideia, uma mina virou professora agora. Aí é da hora você ter esse outro lado da moeda, né? Porque a gente odiava os professores na época do colegial, agora a mina é professora também. Porra, mano, Mas da é hora. O que você falou, né? Infelizmente, essas amizades que você demora muito tempo, que tem manutenção baixíssima, né? Primeiro que eu odeio esse termo de amizade de manutenção baixa, né? Mas segundo que tem amizades que você tem que entender de novo, pô, dependendo de quantos anos passou, obviamente você tem que entender de novo quem é a pessoa, né? E é foda que você fica com o pé atrás, mano. Que a pessoa passou pode mudar ela também. Tem essas outras pessoas traumatizam. Por exemplo, uma coisa é você falar pra um cara que, porra, hoje em dia eu moro nos Estados Unidos. Aí ele vai receber essa informação de um jeito. Sim. O outro cara vai receber essa informação de outro jeito. Que é o que a gente tava falando. É que é aquele básico. Porra, tá ganhando em dólar, hein? Tá com a vida boa, tal, não sei o que. Então, que é o que a gente tava falando, que você falou, porra, das amizades extremas, né? Que você tinha falado. Porra, eu tenho amigos que, cara, eles estão numa posição muito afortunada, né? De, pô, tá juntando bastante dinheiro, e o cara tá ali acumulando. E eu tô o tempo inteiro em cima desse cara. Mano, o que você tá fazendo com o seu dinheiro? Me fala aí. Por quê? Não é porque eu tô com inveja, é porque eu falo, mano, beleza. Aí eu tô ali anotando, ó, ele errou. Eu quero fazer o pouco que eu tenho virar o muito, tá ligado? Tá foda, então, tá ligado? Ele falou que errou aqui, ele falou que esse não é o caminho, ele falou que aqui pode ser o caminho. Mano, o cara já trilhou. Tipo assim, é que nem gato andando na... Você viu isso aí? Que parece que gato... O gato tem um negócio que quando ele anda na neve, em qualquer lugar, na verdade, ele põe uma pata. Ele pisa no mesmo lugar, assim. Ele pisa no mesmo lugar, parece que só tem 2 patas, né? Sim, e aí os outros gatos, quando vêm atrás, pisam de primeiro, pisou. Sim, eu vi isso aí. Eles não fazem outra trilha. É da hora pra caralho. Então é mais ou menos isso. Pô, eu não tô invejando o cara, eu tô falando, mano, e aí, velho? Me conta aí o que deu certo e o que não deu certo, tá ligado? Porque você já trilhou esse caminho, por que eu vou me fuder sozinho? Falando em gato, a outra agora tá aqui, mano. Depois que a gente mostrar ela, tá aqui em cima. Que outra? Você pegou outra? Porra, não, ela tá aqui. Eu tô querendo pegar outra, mas tá foda. Eu acho que vou ter que mudar de casa primeiro pra depois. Isso aí é esquema pirâmide, isso aí, velho. Negócio de pegar gato. Mas aí tem cara que se você fala que tem R$200 sobrando, o cara acha que você tá vivendo bem pra caralho. Porra, não. Caralho, mano. Aí, eu nem sei, acho que eu até te contei esse negócio, né? Eu tava trocando ideia com um brother, que você conhece, inclusive, né? Tá ligado? E aí eu tava meio que trocando informação com esse cara e, mano, sabe quando você sente que a pessoa tem uma energia meio pesada? Tá ligado? E aí você se pega pensando assim, pô, mano, o cara, ele é meu amigo aqui, pá, não sei o quê, mas eu tô sentindo que eu tô escondendo informação do cara, porque eu não quero dar toda a informação pro cara, porque o cara tem energia pesada demais, é foda, mano. Porque você sabe, eu não sou uma pessoa muito espirituada, né? Mas é impressionante como... Teve um caso no trabalho, que eu tava indo trabalhar presencial. E eu tava indo trabalhar presencial dentro do cliente. E, tipo, mano, é aquela coisa, era um ambiente que eu sabia que era pesado, tá ligado? Que, tipo, tinha uma carga, você tinha que ter uma casca pra estar ali. Por mais que eu não falasse com ninguém, a não ser as pessoas que eu tava ali pra falar com, você precisava ter uma casca, você precisava ter um pensar 2 vezes, tá ligado? Você precisava ter isso, essa dinâmica, esse negócio. Foram apenas 2 meses que eu fiz, mas foi muito bom pra mim, pra entender, primeiro, que eu era capaz, segundo, que eu precisava fazer, né? Que quando você trabalha de home office, você esquece essas coisas. Interação, né? Interação com a pessoa. Sim, mano, você trabalhando com home office com a pessoa que eu trabalho há anos, é fácil, sabe? Mas enfim, teve um cara que eu não sei o que caralho que foi. Eu te juro. Eu tava, sei lá,
lá pra trás, aí o maluco entrou na sala, mas com uma pompa, que ele sentou, e eu já sabia quem ele era, sem saber quem ele era, tá ligado? Uhum. Ele era o Aí eu dono da falei, empresa? mano, não, ele era o cara que tava atendendo a gente, que cuidava, Ah, que tá. falava com a gente, só que ele falava Uhum. com as meninas que falavam comigo, né, dentro da Uhum. agência. Aí eu, porra, Alex, eu não sei o que foi, mano. Eu não sou espirituado, mas eu olhei, eu bati o olho no porte do maluco, sabe? Do jeito que ele se portava, do jeito que ele falava com as pessoas do lado dele, eu falei, mano, esse cara não é boa gente. Ah, porra, mano, é a energia do cara, mano. Alex, dito e feito, ele passou 5 meses infernizando a gente. E eu acertei de primeira ao ver ele. Então, mano, mas é isso que eu falo. Tem gente que. Mano, eu falo pra você, cara, tem gente que tem uma energia tão pesada, cara, que. Porra, minha sogra é uma dessas, mano. Puta que pariu, Anderson. Sempre pisando em ovo pra poder trocar ideia com ela, tá ligado? Chegou num ponto agora, tipo assim, mano, tenho nada contra ela, tal, não sei o quê. Cara, eu tô assim, ó, paz e amor, tá ligado? Viva a tua vida do lado de lá, eu vou viver minha vida aqui. Eu não vou levar meus problemas pra você, não quero que você traga seus problemas pra mim, cara. Eu não quero mal dela de jeito nenhum, mas tu, porra, tu sabe o tanto de coisa que ela já aprontou comigo, tá ligado? E tipo assim, chegou num ponto aonde a tia da Elida, o marido dela morreu, né? E aí eu cheguei, liguei pra tia dela, né? Foi tipo, acho que um mês depois que a mãe tinha falecido, 2 meses, acho. E, meu, fiquei trocando ideia com ela, tentando dar força, porque falou, tipo, tia, eu sei que não tem comparação, né? Tá ligado? Mas eu sei que você tá passando, tal, não sei o quê. Mano, e a tia dela, nunca me tratou mal na vida, cara. Nunca me tratou mal na vida. O próprio brother, eu até fiquei sentido, né? Porque, porra, o maluco, inclusive tem um. Eu tô até pra poder fazer um texto sobre isso aí. Uhum. O cara pegou, saiu pra poder trabalhar de caminhoneiro, um outro idiota foi fazer uma cagada e o caminhão do cara virou um L em cima dele, o cara bateu a cabeça no volante e morreu, mano. Tá ligado? Puta, que bobeira, mano. Morreu por causa de idiotice dos outros, mano. Isso me pegou demais. Eu fiquei uma semana assim, mano. Caralho, puta que pariu. O maluco saiu pra poder dirigir 20 anos dirigindo caminhão, mano. 20 anos dirigindo caminhão. Um parênteses nada a ver, que eu até queria te perguntar. Eu vi um vídeo esses dias, TikTok, né? Caiu um vídeo pra mim de uma estrada à noite. Que era um cara querendo ultrapassar um busão. Onde o busão estava dando seta pra esquerda pra falar, mano, não vai. Não vai. E ele ficou uma cota, dando seta pra esquerda. Sim. Aí, tipo assim, parava de vir carro. Assim que parava de vir carro, o busão ligava a seta. Que é tipo assim, calma aí, tem outro vindo. Sim. Assim que ele deu seta pra direita, o carro falou. E isso, é comunicação fechada. Os caras que dirigem carro grande, eles estão pensando no cara que tá atrás dele. Sim, exato. Eu adoraria que todo mundo soubesse essa comunicação, na verdade, mas tem muita gente que não sabe. Isso aí devia, na verdade, virar uma campanha de todos os governos. Mas enfim, mano. Ser parte da CNH. Parte do ensinamento. Mas, cara, aí, tipo assim, eu peguei, liguei, fiquei, cara, acho que uns 20 minutos trocando. Mas acontece mesmo, só pra confirmar, acontece mesmo isso aí. Acontece, pra caralho. Caminhoneiros, busão são parça, assim. Outra coisa mesmo, quando você tá de carro, pelo menos eu tenho esse conhecimento geral, é tipo assim, você tá querendo entrar na frente do cara, você tá dando seta, aí o cara vai lá e ele, deixa você entrar. Quando você passou, você liga o pisca-alerta 2 vezes. Muito obrigado, tá ligado? Duas piscadas. Caralho, essa eu não sabia. De agradecer o cara que deixou você ultrapassar ele. Essa eu não sabia. Exato. Essa eu não sabia. Tá ligado? Você dá um muito obrigado, tá ligado? Vai, segue aí. Mano, então, aí, tipo assim, aí eu tava falando, né? Aí a tia dela pegou e foi e contou pra minha sogra. Tipo assim, mano, que o Alex ligou. O Alex me ligou, falou comigo. E ela foi reclamar com a Elida. Por que eu não ligo pra ela? Pra poder trocar ideia com ela? Falou, mano. Tá ligado? Então, assim, aí a gente chega num ponto assim, muito... Cara, Anderson, a vida inteira eu vejo a Elida vivendo com ela, pisando em ovos, cara. Tá ligado? Porque não pode falar, coisas que agradam a ela e não as coisas que são a verdade. Tanto que esses dias... Aí a gente entra num ponto muito interessante, que é a conexão é uma via de mão dupla. Às vezes a gente tá esperando e a pessoa também tá esperando. Exato. E aí? Como que resolve? Alguém tem que ceder. Não, mas é que chegou num ponto, Anderson, onde nesse caso, né, tipo, a conexão já tá estragada do meu lado, cara. Por mais que ela tente e ela queira, não. Eu sei, porque eu já baixei a guarda uma vez com ela e eu me lasquei, tá ligado? Que foi logo quando a Heloísa nasceu, aí você falou, porra, né, mano? A Heloísa nasceu e tal. Isso, aí ela mudou, tal, não sei o que. Quando a Heloísa tinha uns 2 anos de idade, caralho, absolutamente do nada ela arranjou um motivo pra poder brigar com a gente. E eu olhei assim e falei, mano, caralho, a gente não fez nada, doidão. E ela tá brigando com a gente. Você fala, caralho. Mano, isso aí, velho. E olha assim, entre amizade, relacionamento, tudo mais. Se tem um bagulho que, tipo assim, pra você poder desculpar uma pessoa, pra você poder... Não que você seja rei, não sei, cada um tem os seus problemas com as pessoas. A pessoa tem que fazer um certo esforço pra poder demonstrar
que ela tá querendo realmente falar com você. Agora a pessoa senta e espera que você vai pedir desculpa pra ela ainda, porra, pera lá, não é assim que funciona não, tá ligado? Uma coisa, principalmente recentemente, assim, que perder a mãe me fez perceber algumas coisas, tá ligado? Uhum. E uma pergunta que eu tenho me feito muito ultimamente é o por que não? Uhum. Por que não? Né? Uhum. E, cara, esses dias, por exemplo, um exemplo. Esses tempos pra trás, eu tava, sei lá, um dia como hoje, que é um domingo, que tá super. Aqui tá aquele sol meia bomba, que tá fazendo sol, mas do nada chove, lascou o outono, Sim. né? Aí eu falei, caralho, mano, faz tempo que eu não falo com tal pessoa. Aí eu, porra, mandar uma mensagem. Sim, eu sim, mandei. sim. Aham. Eu não quero nada, tá ligado? Eu só quero. Esse dia eu tava ligando pra nossa prima aí, pô. Que ela abriu lá o negócio de tatuagem lá da hora, tá ligado? Então, eu falei, mano, eu só quero trocar ideia. Eu querendo falar com ela pra dar uns parabéns pra ela, porque mas ela tá ocupada pra caralho. Às vezes não é nem não é uma. Eu quero alguma coisa dessa pessoa. Eu lembrei dela, então eu quero que ela se sinta lembrada. Só isso. Caralho, exatamente, mano. Exatamente. Tipo assim, a conversa pode não passar do oi, tudo bem. E tá tudo bem. Mas você foi lá e trocou ideia e lembrou. Sim, você pelo menos você colocou à disposição. Mano, eu também tô nessa também, velho. Também tô nessa também. Porque, porra, esses dias, né? Caralho, o pai fez 9 anos que foi embora, né, mano? Que nem eu falei pra você, eu tava pensando pra caralho nele, e ainda mais que esse negócio de conta, assim, às vezes, porra, eu não queria nem amigo pra trocar ideia, eu queria trocar ideia com ele e falar, caralho, velho, porra, como que tu fazia naquela inflação galopante do caralho pra poder cuidar da gente, mano? Porra, me dá essa letra aí, porque tá foda, velho, tá ligado? Porra, sinto muita falta daquele velho, mano, é foda. É uns bagulho que, tipo assim, faz falta porque, porra, você fica ali querendo aprender, e aí, querendo, volta naquele negócio que até que você comentou dos caminhos, né? É a mesma coisa, por isso que hoje em dia eu me envolvo muito mais com gente que tem filho também, porque, mano, pelo amor de Deus, velho, aí você tá crescendo, tá virando adolescente, velho, aí tu já tem um filho adolescente, como é que tu faz, cara? Não, e eu tenho muito a máxima, tanto para relacionamentos amorosos quanto para amizades, que é o quem quer consegue, né? Que é o Instituto Nacional Brasileiro, o SBT, quando eu assistia os desenhos lá, ficava me enchendo o saco no comercial. Mas essa frase não sai da minha cabeça, que é o quem quer consegue. Porra, sim. Mano, eu lembro muito bem de quando eu saí de casa, o quanto doeu deixar o pai morando sozinho, tá ligado? Sim. E a gente sabia da rotina do cara, ele tava trabalhando de noite, virava a noite trabalhando e tal. E os horários não batiam, né? Quando eu tava saindo do trabalho, ele tava indo pro trabalho. E às vezes você queria ligar pra trocar ideia com ele às 6 da tarde, ele falava, pô, eu tô chegando no trabalho, daqui a pouco eu te ligo. Quando dava 9, 10, ele ligava. Aí você trocava uma ideia com ele. Sim. Porra, todo mundo tá sempre ocupado, tá ligado? Mas pra fazer, pra falar no seu nível, né? Sim. Pô, que nem, como é que a gente troca muita ideia hoje em dia? Cara, você me liga quando você tá indo pra lá e pra cá com o carro, porque você sabe que eu tô caralho, porra, pra dedicar pra conseguir trocar uma ideia. Exato, mas se não, cara, não dá. E às vezes é foda, eu ligo pra você, mas eu falo assim, porra, beleza, a gente grava, né, mas a gente acaba não falando de outros assuntos, tá ligado? Estamos falando aqui hoje, caralho, inclusive já 48 minutos de teste de gravação, já tá porra. Aí esses dias eu liguei pra avó Jandira, na ida, e na volta eu liguei pra você. Aí eu sei que na próxima ida pra algum lugar, vou ligar pra avó Amélia, tá ligado? Eu vou ligar pra outra avó. E assim eu vou meio que espalhando o tempo que é um tempo que é um tempo que você arruma ali, né, cara? Esses tempos, por exemplo, o tio veio perguntar pra mim onde tava a Brenda, né? Onde tava a nossa irmã. Eu falei, mano, não sei, tá ligado? Só que eu, em vez de responder a mensagem pra ele, eu tava cozinhando. Eu falei, mano, deixa eu ligar pra ele aqui, velho. Eu liguei e troquei uma ideia com ele enquanto eu cozinhava. Tipo, foi uns 40, 50 minutos, porque, pô, fazia tempo que eu não trocava ideia com ele. Já que eu estou preso na cozinha, né? Então, tipo... já que eu tenho que fazer isso aqui, eu vou aproveitar esse tempo aqui, tá ligado? Aí eu terminei de cozinhar, lavei a louça, e aí sim eu fui comer, tá ligado? Então... Não, mas é foda, mano. É que eu tava. Tempo existe, mano. É foda isso, sabe? Esse dia, cara, até comentei com o próprio Rodrigo, né? Falei, pô, Rodrigo, mano, sinto falta de trocar mais ideia com você, por causa que sabe aquele negócio de você trocar ideia com a pessoa leve? Você vai contar. Mano, pronto, cara, é isso. É você sentir falta de pessoas que você pode contar as coisas boas da sua vida, sem sentir que tá puxando pra baixo, mano. Existe uma coisa muito pesada, que é uma coisa que a gente tem que se policiar, tá? Porque às vezes, por exemplo, se uma pessoa. Cara. Eu acho que isso não é intencional, tá? Fique bem claro.
Eu acho que tem uma tendência se a pessoa vem te contar alegrias, você vai querer compartilhar alegrias também. E aí começa a virar um jogo de truco. O mesmo serve pra desgraça. Sim. Vira um jogo de truco. A gente tem muita, de novo, falta de educação emocional. A gente tem muita dificuldade em só ouvir, em só receber. Parece que sempre tem que querer contribuir com alguma coisa, tá ligado? Então, às vezes, por exemplo, as pessoas ligam pra falar de alguma coisa e você quer, talvez pra confortar aquela pessoa, tipo assim, mano, sei lá, você vai falar de como o seu carro tava quebrado esses tempos aí, tá ligado? E aí você vai ligar pra uma pessoa que vai falar, porra, esse mês... Aí ela vai te confrontar com quanto a vida dela tá pior, só pra você se sentir acalentado de que não tá tão ruim assim. Nossa, disputando pra ver quem tá mais doente na fila do médico. Caralho, mano. Não, isso aí, mano, e é foda porque, cara, eu tô tentando muito evitar esse negócio de ficar só reclamando, cara. E, porra, mano, por um lado, você fica evitando de ficar reclamando muito, porque isso cria aquele círculo vicioso de você estar sempre reclamando das coisas sem você estar tendo que reclamar, tá ligado? Só que, tipo assim, mano, você para pra poder pensar que no fim das contas tem gente que parece que você só pode conversar pra poder reclamar, porque se você conta uma coisa boa, a pessoa você não sente que a pessoa tá feliz por você, tá ligado? Aí tem gente que tá num lado numa espiral tão negativa, que ela não consegue nem enxergar isso, que é quando ela ouve alguma coisa boa, ela fala, pô, pelo menos você tem isso, imagina eu aqui desse jeito aqui. Aí ela volta pra desgraça. Imagina eu que tô na merda. Então, exato. Basicamente é você falar, pô, você tava aí com problema pra trocar o carro e tal, não sei o quê. Aí o pensamento da pessoa pô, pelo menos você tá andando de carro, tô tendo que andar de ônibus. Cara, não é assim, tá ligado? Que funciona. A troca não é. Não é assim. É tipo assim, eu não tô trocando de carro por causa que eu quero, não. Eu tô trocando de carro porque o carro quebrou, tá ligado? Então. Não, mas nem que você tivesse trocando de carro porque você quisesse, tá ligado? A questão da conversa não é essa. Não, eu achei o vídeo aqui, ó. Deixa eu ver se eu te mostro aqui, mano. Porque aí vai ser até... Achei até um corte dele aqui, na verdade, que tá até melhor, porque já tá até... Como é que fala? Ele já tá até cortado a parte direto já, entendeu? Porra, vou ter que compartilhar a tela toda. Que merda, hein? Tá, Chrome Tab, ok, Share Audio. Vamos ver se vai. Ó, isso aí, ó. Vamos ver. Põe essa aqui, ó. Tá dando pra ver aí? As esferas da amizade. Tá. Eu explico sobre os 3 tipos de amigos que existem. Os amigos íntimos, os amigos necessários e os amigos estratégicos. Então, por exemplo, se a gente tem 2 categorias, amigo ou inimigo. Tá. Você é meu amigo ou meu inimigo? A gente se conheceu hoje. Amigo. Então mas você coloca como amigo, tem colega, amigo ou Não. Amigo ou inimigo. Tá. Você é meu inimigo? Você é meu inimigo? Então, portanto... Então, por que você me considera amigo? Por que você não me considera inimigo? Porque eu não tenho nada contra você. E por que você me considera amigo se a gente está se conhecendo hoje? Pelo mesmo motivo. Porque não tem nada contra, porque eu tenho alguma coisa que você quer e você tem alguma coisa que eu quero. Chama-se amizade estratégica. A teoria desse livro que mais viralizou foi a teoria das... mano, achei que o cara ia falar do bagulho, vou te mandar o link do negócio. Mas é basicamente isso aqui, velho. Mas uma coisa até interessante, né? Porra, que preguiça que é ter inimigo, né? Não, hoje em dia eu não tenho tempo nem pra... Nossa, mano. Mano, não tenho nem pra ter amigo, tá ligado? Tão romantizada da vida, cara. Você perder o tempo de ter inimigo é embaçado, tá ligado? É embaçado. Pô, cara, mano, essa entrevista desse cara, é muito interessante, que ele fala justamente sobre isso, cara. Ele fala assim, mano, a pessoa que tem inimigo é por causa que ela tem tempo sobrando, tá ligado? E se ela tem tempo sobrando, ela devia estar produzindo alguma coisa pra melhorar a vida dela. Porra, isso é muito foda, cara. Isso é muito foda, entendeu? Eu fiquei pensando nesse negócio, falei, caralho. Sim. E aí, tipo assim, esse negócio que você tava comentando aí, aquilo que eu falei pra você, falei, mano, se a pessoa não tá querendo trocar ideia e não tá te favorecendo de volta, eu tô me economizando, mano. Tô me economizando. Não, e quando eu falo favorecimento, eu não tô nem falando de uma troca, sei lá, se a pessoa veio trocar uma torneira pra mim, quer dizer que tem que trocar um pneu por ela. Não é disso que eu tô falando, tá ligado? Mas é de talvez uma satisfação mais abstrata, tá ligado? Eu acho que a amizade é difícil mensurar, porque... De novo, porque é muito abstrato.
sabe? Uhum. Eu, por exemplo, se... Rodrigo é um exemplo, né? Ele me ajudou muitas vezes em casa, né? Com coisas que eu não sabia fazer mesmo. Aham. Então, eu me sinto numa... Não é nem obrigação, mas eu me sinto... Cara, tá tudo bem se eu chamar ele pra vir na minha casa só pra consumir, sem, tipo, traz a cerveja que você quer tomar, tá ligado? Não é assim. Sim. Traz aí uma cerveja pra gente tomar. Não, caralho, vem aqui, vamos comer. Já me ajudou tanto, porra. É foda, tá ligado? Então, exato. Vira um Foda, negócio... foda. Não, tô Vira um ligado. negócio... Eu te contei do dia que eu tava fazendo, que eu tava fazendo Uber e eu encontrei um moleque que tava fazendo aniversário no mesmo dia que eu. Putz, cara, não lembro. Mano, Não lembro. essa história, velho, caralho, foi muito engraçado. Eu tava fazendo Uber na véspera do meu aniversário, que eu falei assim, vou fazer Uber hoje pra descolar uma graninha, porque amanhã eu vou ficar em casa. Sim. Mano, aí quando era 11h55, faltando 5 minutos pra poder virar meia-noite, que era o dia do meu aniversário, eu peguei um moleque, o moleque tava todo felizão, Anderson. E aí, mano, boa noite, como é que você tá? Cara, tô bem demais, mano. Finalmente vou completar 20 anos de idade, vou ser considerado um adulto. Falei, porra, mas como assim? Não, 21, né? 21. Isso. Não, 20. Ele tava falando 20, não sei por quê. Ok. Vou começar a ser considerado mais como um adulto e tal, não sei o que. Eu falei, porra, mano, mas como assim? Ele falou, não, porque agora eu vou virar adulto e tal, não sei o que. As pessoas vão começar a me enxergar como adulto. Eu falei, peraí, você vai fazer aniversário? Ele, falta 5 minutos pro meu aniversário. Eu falei, mano, mentira, velho. Eu falei assim, ele, por quê? Eu falei, cara, eu também vou fazer aniversário. Sim. Só que assim, ao invés de fazer 20, eu vou fazer 40. Ele, porra, mano, cara, a gente entrou numa viagem, Anderson. Mano, o cara começou a me perguntar, caralho, mano, tá parecendo que eu tô conversando comigo do futuro, mano. Parece que eu entrei numa a cápsula do tempo. Uma coisa do futuro. Aí ele falou assim pra mim, ele falou, mano, qual que é o conselho que você me dá, mano? E assim, para além de dinheiro, porque pra todo mundo que eu pergunto, me dá conselho para além de dinheiro. Eu falei, cara, eu vou ser sincero, mesmo que você não tivesse falado de dinheiro, eu não daria pra você conselhos sobre dinheiro, mano. O conselho que eu vou te dar pra você vai ser o seguinte, mano. Já que você vai fazer 20 e você vai se considerar como adulto, mano, passa a se considerar seus pais como amigos, cara. Eu acho que todo mundo tem que pensar nisso aí, Anderson. Porra, sim. Porque eu comecei a perguntar pra ele, eu falei assim, mano, você sabe o que seus amigos gostam da escola? O que eles gostam de fazer, o que eles não gostam de fazer? Você sabe o que seus pais gostavam de fazer na sua idade? Você sabe o que seus pais não gostavam de fazer na sua idade? Cara, faz pergunta pra eles que você faz pros seus amigos. Mano, ele ficou desse jeito assim, com aquela cara reganhada. Ele ficou, caralho, mano, é mesmo, velho. Eu não sei o que minha mãe gostava de fazer na época que ela me teve. Falei, mano, qual foi o sacrifício que seu pai fez pra você, mano? Tá ligado? Eu falei, velho, pergunta isso pra ele, porque hoje eu queria perguntar isso pros meus pais e não tem, mano. Tá ligado? Cara, eu lembro quando eu tive uma conversa com a avó sobre isso, cara. Que eu fiz aquela clássica ponte aérea pra Jundiaí, né? Vou ali rapidinho, vou voltar na mesma noite. Mesmo, tipo, sei lá, vou lá pra almoçar, só pra dizer oi, pegar um busão do Tietê só pra almoçar e voltar, né? E aí, eu não sei se eu já te falei isso, cara, mas aí era, sei lá, 1h, né? Já tinha almoçado e tal, comida que ela tinha feito, tava com saudade de comer a comida dela. Aí ela falou, quer tomar um café? E tipo assim, normalmente, o que era o costume, né? Que, porra, sei lá, eu tenho que fazer alguma coisa em São Paulo, a minha mulher tá me enchendo o saco pra eu voltar pra casa. Porra, eu lembro da última vez que você foi lá, que foi no dia que você deu, que ela deu o boneco da Luna pra Heloísa, que tava lá também. E você foi lá, você almoçou e saiu numa correria do caralho depois de embora. Eu nem lembro disso. Eu nem lembro disso. Sim, eu lembro. Porque é aquela coisa, né? Eu tava fazendo meu tempo disponível pra outras pessoas sem considerar meu próprio tempo. E aí, dessa vez, eu falei, mano, que pressa é esse que eu tô... Esse é um pensamento também que eu tô tendo muito ultimamente, que é, por que eu tô andando rápido, né? Que é um pensamento anti-São Paulo, que é, pra que eu tô andando rápido? Pra que eu tô com pressa de voltar pra casa? Aí eu falei, mano, quer saber? Eu vou tomar um café assim, velho. E, velho, naquele dia, eu fiz essas perguntas pra ela. Eu conheci aquela mulher como mulher, né? Caralho, além de vó e mãe, porra, exato. E aí eu fiquei, tipo assim, 4 horas ouvindo ela contando a história de como foi ter as crianças, como foi ter as crianças nos anos 70, como foi... Porra, cara, eu fiz a pergunta pra ela, como foi se divorciar? Caralho. Como foi se divorciar naquela época que ela se divorciou em 60, 70, por aí. Como foi se divorciar nessa época? Tipo, caralho, porque pra gente hoje, beleza, se divorciar, tá ligado? Naquela época não era assim. A criar a conta das crianças sozinha, porra. Fiz todas as perguntas pra ela, e aí bateu aquela fascinação de entender, e acho que isso que você falou é uma mensagem muito foda, porque
de entender, de você falar, mano, caralho, velho, as coisas que eu penso vêm daí, ó. Vem dessa mulher aí, ó. Caralho. Não é à toa que tem esse pensamento na minha cabeça, tá ligado? Sim. Isso é herança. Essa inquietude, né? Porra, herança essa porra, velho. Caralho. Não, mano, mas é foda, é embaçado. Porra, eu queria muito voltar no tempo pra poder perguntar pra aquele velho como é que ele fazia pra se virar na inflação, que eu falei. Porque, caralho, vai tomar no cu, mano, é foda. Tá ligado? É foda. Essa é a merda. De novo, eu acho que são outras ideias que vendem pra gente que são erradas, né? Existe muita questão, eu tenho pensado muito nisso ultimamente também, que por você ter a maioridade aos 18, que você é um adulto já. E, cara, tá longe de ser verdade. Tá longe de ser verdade. Esquece, né, velho? Caralho, velho. Eu só me sinto amadurecendo agora no começo dos 30 anos, cara. Porra, sim. Sim. Às vezes eu olho tipo assim, pras coisas que eu pensava aos 25, eu só falo, mano, que criança idiota. Sabe o que é foda, mano? Sabe o que é foda? É quando você começa a aprender a falar não pras coisas, cara. Isso eu acho que é, mano... Tipo assim, mano, peraí, a pessoa vem com um problema pra você e você falar não pra ela. E tipo assim, porque é que nem você falou, né? Questão cultural. A pessoa fala, às vezes, sim, que vai ajudar, que não sei o que, sem nem pensar quanto tempo isso vai demorar pra poder fazer. E aí, peraí, a pessoa tá me transferindo um problema que ela devia ter resolvido, não resolveu, e agora eu tenho que resolver o problema dessa pessoa, mas e o meu tempo? Tá ligado? Sim. E a minha qualidade, não. Quando você começa a pensar que a maior moeda de valor é o seu tempo, muita coisa muda. Porra, pois é, exato. Eu até escrevi um texto, não sei se você chegou a ler no Medium, que é tipo assim, o nome do texto é simplesmente não, mano. Que por não saber falar não, eu entrei numa sociedade, tá ligado? Com um brother aqui, e a gente quase perdeu a amizade porque eu não soube falar não, tá ligado? Porque eu não tava no momento certo de fazer sociedade com o cara e me fudi pra caralho por conta disso. Sim. E às vezes o cara achou que eu fudi ele depois quando eu desfiz a sociedade no meio do nada. Porque, mano, eu tava tirando comida da minha mesa pra poder dar pro cara. Porque era meio a meio o bagulho, tá ligado? E não rolou. Se eu tivesse falado não, ou tipo assim, não, peraí, vamos pensar sobre o assunto. Vamos analisar o porquê disso existir, né? Pois é, mano. Porque a partir do momento quando você coloca negócios na amizade, ela vira outra coisa já, né? Mano, não, financeiro é foda. Tem uma coisa que eu odeio, é dever dinheiro pra amigo, mano. E tipo assim, eu evito o máximo de dever. Por exemplo, teve um dia que eu peguei emprestado dinheiro com meu ex-patrão aqui, tá ligado? Que foi por questão da gata que tinha comido o negócio lá do veterinário que eu te falei. Sim. Ele me emprestou 1.000. E esses dias eu fiz questão de ligar pra ele, porque das últimas 2 vezes que eu tinha ligado pra ele, tinha sido pra poder trazer problema pro cara. Eu liguei pra ele só pra poder falar, e aí, mano, como é que você tá? Não é nenhum problema não dessa vez, só tô ligando pra poder saber. Entendi. Tá ligado? Porque tá tudo bem. Sim. Tá ligado? Cara, isso é foda. Quando você entra no financeiro, muita coisa muda, né? Eu acho que as amizades, elas sofrem muito com isso. Os relacionamentos sofrem também, né? Pra caralho. Você pode falar mais de qualquer pessoa enquanto o financeiro influencia no relacionamento. Principalmente quando você tem que ainda está vivendo na cabeça do o homem precisa prover, o homem precisa ganhar tudo. Nossa, o peso que isso põe na cabeça de um filho da puta é foda. Sim. Mas essa questão da amizade é foda, porque... Porra, primeiro de tudo, eu odeio dever, né? Mas dever pra um banco é uma coisa. Devendo pra uma entidade é igual... É pior do que dever pra instituições, cara. Isso é Porra, mano, você dever pra pessoa é foda, cara. Você dever pra pessoa é foda, porque... Cara, você se sente mal por fazer coisas que você precisa fazer. Essa que é a foda, tá ligado? Caralho, eu fui no mercado e comprei coisas pra comer, tá ligado? Aí você olha esse bagulho. Porque você fica pensando, caralho, mano. Às vezes, por exemplo, você, no seu caso, é muito mais difícil. Eu tô vivendo numa vida muito regrada, porque sou só eu, tá ligado? Mas como é que você fala pros teus filhos que vocês não vão sair final de semana porque você tá devendo alguém e você não... Em vez de sair, você tem que ir, cara. Nem questão disso, né? Nem questão disso. De sair, porque sair é o de menos. A questão é a surpresa básica de, tipo assim, o Linha tá com o pé grande demais e precisa comprar uma Crocs nova, tá ligado? Tipo assim, caralho, e aí? Eu preciso comprar... Olha o teu caso aí, tá ligado? Você acabou de trocar de carro, porque você precisava trocar de carro. Mas se você tá devendo alguém, você trocou de carro, tipo assim, você fica com aquela sensação que o cara vai pensar assim, o cara tá me devendo e tá trocando de carro, que porra é essa? Aí vai ver o carro, eu troquei de carro porque a transmissão do outro quebrou e a entrada do carro novo mano, é foda, tá ligado? Sim. Mas a imagem que você tá passando é que você trocou de carro, ponto.
Você não tá lá expondo no Instagram, hoje minha transmissão quebrou. E não, aí mano, eu tive que fuder. Cara, o vizinho, voltando para o negócio de energia, o vizinho aqui de energia pesada, cara, chegou para mim, mano, na maior cara lá, e aí, você vai abrir uma agência? Eu falei assim, né? Aí a Elida já se ligou, eu tava dando volta no quarteirão, aí ele se ligou e falou assim, agência, ele tá falando de agência de carro. Eu falei, mas por quê? Ah, porque trocou de carro de novo, né? Eu falei, não, mano, troquei de carro porque eu quis não, troquei de carro porque o outro quebrou. E para poder arrumar, era 5K, tá ligado? E esse daqui eu dei muito, muito menos que isso na entrada. Beleza, perdi 2 anos de parcela do outro, mas que porra eu vou fazer? Eu não tinha como ficar com o carro parado precisando de 2 carros pra poder, tá ligado? Pra poder. Ele só tá vendo que tem um carro novo na garagem. Ele não tá vendo que você tá trabalhando, sei lá, 14 horas de Uber pra sustentar isso. Não, nem fudendo, tá ligado? Aí é aquele negócio que eu vi falando pra você do highlight do Instagram, tá ligado? Isso que eu nem posto, mas o cara viu e achou que eu tô jogando dinheiro. Então, mas uma coisa que você falou, que eu acatei, que foi muito boa, tipo assim, pô, você tá devendo pra amigo, mano. Ou você dá a satisfação que você não pode pagar, e por quê? Seja franco, né? Porque é o dinheiro do cara, não é seu. Ou manda de pouquinho. Você, mano, vai dando a migalha ali, porque é melhor que dar zero. Não, cara, a migalha mostra intenção, cara. Isso aí eu aprendi aqui, mano. Quando eu cheguei aqui, esse conselho que você me deu foi muito bom, cara. Porque na base de migalha mostra intenção, eu já tô na metade da dívida. Porra, então, exato. Porque naquele negócio de você esperar ter, sei lá, deve 2 mil pro cara, você esperar ter 1.000 pra mandar de uma vez, mano, até você ter esses 1.000, cara, 6 meses passou, amigo. 6 meses e você não deu satisfação pro cara, tá ligado? Pô, eu aprendi isso aí quando eu tava pagando ainda, quando eu mudei pra cá, que eu paguei os freelancers dos caras, e às vezes eu fiquei devendo, sei lá, 3, 4 freelancers pra um cara, tá entendendo? E eu falei pra ele assim, mano, eu não tô tendo dinheiro pra poder mandar o dinheiro de um freelancer inteiro. O cara mesmo falou pra mim, faz o seguinte, mano, me manda 100 por semana. Falei, porra, pode ser então? Beleza, fechou. Terminei de pagar o cara. Quando tava faltando, sei lá, os últimos 200 conto de 1.400, eu fui e mandei os últimos 200. Mas nisso eu fui pagando 100 por semana e foi suave, cara. O cara ficou felizão, eu fiquei felizão. Tá todo mundo na boa, tá ligado? Sim. Falei, porra, porque aí acho que o cara falou assim, mano, melhor pegar de pouquinho em pouquinho do que eu esperar entrar no dinheiro todo de uma vez. Porque se eu esperar esse cara mandar dinheiro todo de uma vez, aí também esse cara não manda dinheiro, mano. Não ficou aquela sensação que você tá sacaneando, né? Então, por exemplo, a relação ficou boa, porque se um dia um precisar do outro, você sabe que o cara cumpre. Pode ser que ele passe por dificuldades, mas o cara vai cumprir. Uma amizade que, no fim das contas, eu nem tenho contato, inclusive, eu tento hoje em dia trocar ideia com esse cara e eu vejo que o cara tá ocupado pra caralho. Tô esperando, falei pra ele, mano, que hora que eu consigo te ligar? A hora que eu consigo ligar pro cara, não é a hora que eu consigo falar com ele, impossível. Porque eu só posso falar com ele entre 6 e 7 da noite minha aqui, que é a hora que eu tô chegando em casa, colocando linha pra tomar banho. Impossível, velho. Impossível, tá ligado? Eu vou ter que ligar. A última vez que eu falei com ele foi uma vez que ele tava lá em Atibaia, que ele foi fazer um evento, ele tava de boa no hotel, me mandou mensagem, eu falei, e aí, mano, tá de boa, pode falar? Na hora, tava na minha hora do almoço, tá ligado? Ele tava sozinho no hotel que ia fazer o evento, e a gente pegou e se falou durante 1 hora e pouco, tá ligado? E foi a última vez que eu consegui trocar ideia com ele. Fora isso, mano, porque eu sei, vida de fotógrafo, cara. Eu acho que eu acho que é um pouco... De tudo que a gente tava falando aqui, cara, eu acho que, por exemplo, quando envolve dinheiro, e até outros sentimentos também, que se você estiver pensando em outros níveis de relação, né, em relações amorosas, falta muita sinceridade, tá ligado? Porque se você traz a sinceridade, às vezes, ela passa por demonstrar fraqueza. Cara, eu já tive vezes sim. que eu falei assim, mano, cara, desculpa, esse mês não vai dar. Inclusive, teve uma dívida, que eu ainda tenho essa dívida, que eu falei pro cara assim, mano, é o seguinte, o cara me ajudou em maio do ano passado, que foi quando deu problema com o Excel, né, com o meu gato. Aí, quando ele me ajudou com essa dívida se criou. E era aquela coisa, então a partir do mês que vem eu começo a te pagar. No mês que vem deu problema com a outra gata. Aí, 2 meses depois de resolver o problema com a outra gata, que ainda tava no meio do problema, aí a mãe faleceu. Aí eu cheguei pra ele, sei lá, em novembro, eu falei, mano, é o seguinte, velho. Já era pra eu ter te pagado. Já era pra eu ter te pagado. Já era pra eu ter começado a ter te pagar. Só que eu não tava com cabeça. Eu não consegui. Eu falei pra ele, eu não consegui. Sim. Eu tive que admitir essa fraqueza pro cara pra ele entender que não é de sacanagem, tá ligado? Que eu não tô mandando dinheiro pra ele. É de responsabilidade, sim, mas partindo de uma fraqueza que, mano, foi muito baque na minha vida, tá ligado? Eu não consegui administrar. Sim. E hoje, tipo assim... Seria baque pra qualquer pessoa, né? Porra, sim, direto. Mas a gente tem essa imagem... Mas, beleza, mano. É um bichinho. Cara, porra, quando eu perdi... Pô, você lembra? Quando eu perdi o tiozão,
Caralho, mano, é de... Mas, mano, de novo, existe essa imagem romantizada da vida que, tipo assim, cara, você tem o homem tem que aguentar os baques, que tem que se virar. Não, Mano, não. às vezes não dá, Eu velho. acho que Às a vezes não dá. Tuti, cara, a gente só não sentiu porque ela morreu uma semana antes da gente sair do país, velho. Tá Sim, ligado? não deu tempo, né? Porque a gente não Se ficou na distraiu com mesma outras coisas. casa, a gente saiu fora, tá entendendo? Sim. Você te criou aquela separação Foi, total. foi. Mas, porra, já teve vez do nada aqui, a Heloísa, depois de anos, ela tá chorando por causa que ela lembra da Tuti, tá ligado? Ah, mas aí... Porque não chorou que tinha que chorar antes, tá ligado? Sim. É foda, É cara. quase como se eu tivesse fugido do sentimento, né? Porra, então, a sensação que deu foi essa, foi exatamente isso. E também a gente, mano, com ela foi foda, era aquele negócio, tipo assim, as pessoas perguntavam, quantos anos ela tem? Eu falava, ela tem 12, tá quase dobrando a esquina. Mas sabe quando você fala vazio? E eu nunca percebi que ela tava realmente dobrando o caralho da esquina. Eu falei, caralho, ela tava realmente dobrando a esquina, porra. Sim. É foda, dá mó raiva, mano, esses bagulho, tá ligado? Tanto Não, quando eu gente falava a mesma coisa dos meus, que era tipo assim, pô, vocês estão passaram dos 10 agora, aí eu falei, dava risada, né? Porque na tabela lá chegou na idade do idoso. Eu falei, vai chegar nos 18. Porra, mas tranquilo. é zoado, mano. Eu tenho a sensação que os gatos hoje em dia vivem menos, Anderson. Os bichos no geral, tá ligado? Porra, a gente lembra da época que a gente ia na casa da avó Jandira lá, que tinha gato que tinha 16 anos, caralho. E sendo tratado pior. Hã? E sendo tratado pior, entre aspas, assim. E sendo tratado pior, exatamente, com comida, com arroz, tá ligado? Sei lá, mano, esses bagulho, tá ligado? Ô, mano, caralho, vamos lá, mano, bora gravar. Mano, 1h10, caralho. Ó, vamos postar essa porra. Vamos postar, eu vou postar, mano. Eu vou postar, foda-se. Foda-se. Faz outra capa aí, faz outra capa. Eu vou soltar agora, vou soltar a entrada agora, a abertura. Porra, se você chegou até aqui, então, já que isso virou um episódio do nada, deixa o like aí, caralho. Deixa o like aí, deixa o comentário. E conta pra gente no comentário qual que foi a maior mancada que um amigo deu com você, ou que você deu com um amigo que você se arrepende, tá ligado? Caralho, do nada fizemos um episódio sobre amizade antes. Mano, é que é foda, a gente tava falando disso na semana, né, cara? E aí acabou ficando isso aí. Caralho, do nada, tá ligado? Do nada. É foda que a gente senta aqui e aí, tipo, já começa os termos a sair, né? Mas tudo bem, ó, só pra poder provar pra você que a gente tinha outro episódio pra poder fazer, semana que vem, agora que ia ser hoje, a gente vai falar sobre Nintendo Switch 2 e sobre o aumento da PlayStation e sobre videogame no geral. A gente ia falar disso aqui agora, mas é até bom que semana que vem dá vida de volta, né? Então, tipo... é verdade. E ele pode contar das aventuras em Barcelona. Abertura de Barcelona, ok. Mano, é isso, velho. Bom, vou soltar o episódio. Lê os comentários aí que a gente ia ler depois, então. Tá, peraí. Não, mas fudeu, tô fazendo a capa. Lê os comentários aí. Caraca, ficou a confusão do caralho isso aqui agora. Mano, tem um comentário do @Daik lá no YouTube que ele comentou no episódio sobre o Show de Truman, que é um dos melhores filmes já criados, Anderson. Cara, esse filme é muito bom, velho. Não, à toa tá no seu top, né, cara? Não, à toa tá no seu top. Esse filme. Uma coisa que eu lembrei, eu tava lembrando uma coisa esses dias, cara, que é muito difícil você lembrar do seu próprio top, porque às vezes você esquece de filmes. E eu vou te dizer, é impossível ter um top 5 na sua vida, tá? É impossível. Quem fala que tem, não tem repertório. Tá, tem outro aqui, ó. O Gabriel Freitas 4122 pesquisou. Nunca vi esse filme, onde tem pra assistir? A gente não deu essa informação. Vocês não deram essa informação, né? Eles fizeram, né? Cara, por exemplo, eu fui pegar pra assistir o Her esses dias. Não tá disponível em lugar nenhum, pra variar. Caralho, que merda. Deixa lá, tá vendo? O Show de Truman tá na mesma situação. Está pra alugar na Amazon Prime. Alugar na Amazon Prime? Ok, beleza, então. Bem, mano, é isso então. Anderson, só a rede social, suas considerações finais pro episódio, que não era episódio, mas virou episódio. Underline Anderson TS. Cara, porra, eu entrei numa fase muito filosófica de novo, né? Esses dias eu estava vendo... O título do vídeo é Por que parece que as outras pessoas são mais ricas que você? Que é uma coisa que tava me pegando. É daquela mina lá que eu te mandei? Não. Aquela mina lá, não consigo ver os vídeos dela não, porque eu me desconcentro. Eu te mandei a capa. Eu me desconcentro naquela mina lá, não tem como não. Mas era basicamente isso, tá ligado? E aí pega um pouco no que a gente tava falando aqui agora, basicamente uma das razões que o cara falou assim, porra, ele tava contando que ele tava lá vivendo no meio de Wall Street, né, que é o que ele já largou, ele não tá fazendo mais isso, mas que um amigo dele foi viajar e ficou no hotel 4 estrelas na Itália, e aí, tipo, postando várias fotos, que não sei o que. Quando o cara voltou, ele falou, mano, mas e aí, velho, a gente ganha quase a mesma coisa, como é que você conseguiu fazer esse bagulho aí? Ele falou, mano, agora eu tenho $15 mil de dívida no cartão de crédito.
Porra, mas aí entra naquele negócio que eu falei. Eu prefiro parcelar e pagar viagem hoje em dia, na minha vida, do que pagar produtos que ficam dentro da tua casa, cara. Na moral. Por exemplo, eu tô agora me matando fazendo Uber à noite pra poder pagar cartão de crédito da viagem que eu fiz no começo do ano. E cada vez que eu pago felizão. Pensando que, tipo assim, vou pagar essa porra desse cartão pra poder fazer a próxima viagem, tá ligado? Não, mas eu só tô falando que é difícil, pô. É difícil, não é fácil. Se olhar os highlights e pensar que, independente do que você tá fazendo, parece que não é o suficiente, tá ligado? Então. Ah, tá, sim. Uma coisa que eu tenho traçado muito. Mas naquela história do show, né, que você foi. Porra, você pagou, sei lá, 8 meses do show. E cada parcela que tu pagou era, porra, caralho. Uma coisa que tem me segurado muito, que tem feito que os highlights não batam esse efeito negativo é: eu sei porque eu não estou fazendo, porque eu tenho um objetivo. Sim, Aquela pessoa não sei o objetivo dela. Ela foi lá porque ela foi lá, tá ligado? Sim. Se eu não estivesse fazendo o que eu tô fazendo, talvez eu pudesse ir também. Mas meu objetivo não é esse. Então é foda, é bem complicado chegar nessa. Cara, e é inevitável, às vezes, você sentir sentimento negativo, você só tem que aprender a lidar com eles, aprender a transformar eles e tal. Sim. Mano, minha consideração final do episódio, que não era episódio, pô, faça o tier list das suas amizades e classifique elas no âmbito certo, tá ligado? Depois que eu fiz isso aí, minha vida melhorou bastante, cara. Melhorou bastante. Pare de dar informação pras pessoas que não te dão informação nenhuma. Isso vale pra família também, hein? Hã? Isso vale pra família também. Sim, porra, com certeza. Com certeza, Anderson. Às vezes tem família que é família e tem gente de fora que você pode considerar mais família do que as pessoas que são da família. Tá ligado? Sim. Isso é um fato. Sim. Porra, Anderson, a gente sabe de história de irmão aqui que briga toda hora. Eu e você, sei lá. Eu olho pra você, parece que a gente é a exceção do mundo, tá ligado? Cara, é bizarro. Toda hora que eu vejo é briga por causa de dinheiro de irmão que treta e não se fala mais, tá ligado? Toda hora. Toda hora. Mas é isso, meus queridos. Não se esqueçam de seguir e compartilhar esse episódio, que não era episódio, mas virou episódio. Semana que vem voltamos com o Nintendo Switch 2 e nossas opiniões sobre os aumentos da PS Plus e videogame no geral. O Davi vai estar de volta aí. Acho que sim, né? Não sei se ele falou que ia ficar mais de semana lá. Não lembro se ele falou isso. Que ele vai voltar? Acho que sim. Eu acho que ele vai estar de volta, sim. Você mandou a capa aí? Ah, mandou aqui, já tô vendo aqui. Então é isso, meus queridos. Nós vamos ficando por aqui. Valeu, falou! Valeu!